O conflito entre Rússia e Ucrânia tem colocado o mundo em alerta, não somente por conta da crise humanitária e a guerra propriamente, que acaba destruindo muitas cidades, matando civis e desabrigando milhões de pessoas, mas também sobre o impacto social e ambiental. Vamos conversar sobre isso com Carlos Bocuí, que é o presidente do Instituto PROAN, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Daniel. É um prazer estar de novo aqui para conversar com vocês. Pois é, o senhor sempre colaborando com a Jovem Pan News e compartilhando seus conhecimentos com os nossos colegas jornalistas e também os nossos ouvintes e espectadores. Bocuí, claro que a gente costuma falar muito dos reflexos e os impactos no meio ambiente. Agora, eu não me lembro de ter tocado nesse assunto falando de uma guerra contigo. A gente sempre fala da degradação das florestas, especialmente das regiões aqui do Brasil. Agora, de que maneira um conflito, uma guerra acaba impactando as reservas, as florestas, o meio ambiente naquela localidade, como isso acaba interferindo na sociedade ali do leste europeu, especialmente a Ucrânia e os países que fazem fronteira com esse país, e como a sociedade acaba sendo impactada. O que a gente pode observar no horizonte? Insegurança alimentar, alta de preços, mudança na dinâmica da sociedade europeia. Eu gostaria de escutá-lo. Bom, eu vou começar, Daniel, pelo lado do impacto humano. Né? Você tem numa guerra um drama, uma tragédia humana em função da mortalidade, não é? E isso chama muito a atenção da sociedade internacional por conta da questão vital que é a proteção da sociedade humana, de nós, humanos, como espécie. Só que nós não vivemos num espaço criado por nós. Nós vivemos num espaço de biodiversidade, de água, de solo, e a Ucrânia, ela tem componentes interessantíssimos do ponto de vista ambiental, como, por exemplo, os sítios Ramsar, que são sítios protegidos pela Convenção de Ramsar, que são áreas úmidas existentes no sul da Ucrânia e que foram atravessadas por tanques. Você imagine um ecossistema igual ao do Pantanal do Brasil, atravessado por 300, 400, 500 tanques, despejando mísseis e bombas em cima de toda aquela biodiversidade. São 70 mil espécies lá existentes, né? Então, o drama humano, ele acaba acobertando essa outra realidade, que é a realidade da devastação ambiental de uma guerra. Quando se pensa numa guerra, como houve, por exemplo, a tomada da Crimeia, as áreas que foram minadas na Crimeia, as minas soltavam chumbo e outros metais pesados, elementos químicos, que inviabilizaram mais de 30 espaços territoriais onde se extraía água para abastecimento dos aquíferos. Essa água foi envenenada. É preciso entender que quando há um avanço militar sobre um país, toda a infraestrutura é atacada, inclusive estações de tratamento de esgoto. E as estações de tratamento de esgoto, uma vez destruídas, todo o esgoto acaba não sendo mais tratado e toda essa poluição vai para os rios, o que gera problema de saúde pública, gera problema de contaminação de alimentos também. Sempre lembrando que a Ucrânia, ela concentra uma grande parte das terras férteis da Europa, né, para a produção de alimentos. E também você tem uma implicação com relação ao potencial nuclear, né, que uma vez você tenha um ataque direto a uma usina nuclear, só a tomada de Chernobyl, com a passagem dos tanques, onde a poeira estava assentada sobre o solo, ela foi ressolubilizada, foi para a atmosfera, a contaminação por radioatividade em Chernobyl aumentou em 20 vezes. Né? Então, esse é o lado da guerra, que é o impacto ambiental, que ele contamina água, contamina ar, contamina solo, né? Sem a gente falar dessa grande massa de tanques, de máquinas militares movidas a diesel pesado, não é?
que é um grande componente de gases de efeito estufa. Quando você pega uma coluna, como a coluna hoje da Rússia, de 60 quilômetros, expelindo material particulado para a atmosfera, expelindo gases de efeito estufa, se tem uma ideia de que você tem um grande impacto, mais localizado, mas que acaba tendo uma implicação na questão das emissões do aquecimento global, que hoje é um problema evidente por conta do último relatório que foi publicado agora pela ONU, no dia 28 de fevereiro, né? Então, isso nos dá uma dimensão do problema que é a guerra e do passivo que isso gera quando a guerra termina. Toda essa poluição e essa destruição de infraestrutura que é benéfica para a sociedade, ela precisa ser reconstruída e tem um custo altíssimo, né? Então, os impactos sociais e ambientais da guerra, eles têm que ser considerados, inclusive, para se pensar numa cultura de paz, né? É inadmissível que tal destruição atinja a humanidade e também os outros seres vivos. Bocuí, eu peço para que, boa tarde primeiro, peço para que o senhor continue conosco, porque a gente vai continuar repercutindo esses impactos sociais e ambientais da guerra na Ucrânia, não só naquela região como no mundo todo, porque eu vou convidar uma outra pessoa para a nossa conversa. A gente faz uma conexão nesse momento direto com a Ucrânia, na cidade de Lviv. A gente está em contato com o Luiz Kawaguchi, colunista da Gazeta do Povo, colaborador da Oeste e videojornalista. Luiz, eu vou pegar uma brechinha do que o Bocuí trouxe para a gente de informação agora há pouco para fazer uma pergunta para você e peço para ele falar na sequência, trazendo os impactos ambientais relacionados a essa questão que eu vou levantar. O próprio Bocuí disse há pouco, lembrou a nossa audiência sobre o susto, né, que o mundo levou na madrugada de sexta-feira com o ataque, o bombardeio naquela região da usina nuclear no sudeste da Ucrânia, a maior usina de energia nuclear da Europa. Essa ameaça nuclear, essa ameaça de um incidente nuclear está rondando essa guerra desde o início. Primeiro, porque autoridades russas, e aí eu incluo o presidente Vladimir Putin, nunca descartaram completamente a possibilidade de usar arsenal nuclear nessa guerra. Os Estados Unidos nunca acreditaram nisso, mas essas autoridades russas nunca descartaram essa possibilidade. Depois, mais no início da guerra, a gente teve tropas russas invadindo a usina de Chernobyl. Aí, novamente, essa ameaça, esse medo de um novo incidente rondou principalmente a Europa. E agora, na madrugada de sexta-feira, esse ataque próximo, em departamentos bem próximos de reatores nucleares dessa usina. A Agência Internacional de Energia Nuclear disse que os reatores não foram atingidos e os níveis de radiação, aliás, estão sob controle, ou seja, o ambiente está seguro. Mas como que a população aí da região onde você está, como os ucranianos reagiram em todos esses momentos diante dessa possibilidade? E depois peço para que o Bocuí complemente para a gente o risco que o mundo correu caso essa tragédia, né, esse ataque, essa invasão na madrugada de sexta-feira tivesse atingido reatores nucleares. Perfeito. Primeiro, só fazer aí dar um aviso para os nossos telespectadores. Aí tá uma barulheira aqui um pouco às vezes, porque realmente estou num desses hotéis aí que está cheio de refugiados. Então é impossível a gente ter um canto aqui totalmente silencioso. Eu peço desculpas aí à nossa audiência. Falando sobre a usina de Zaporizhzhia, que foi essa última que foi atacada, ela fica na região mais sudeste aí do país. E, de fato, não se sabe, existe uma guerra de informação aqui. O Ocidente diz que ela foi atacada aí por um bombardeio de forças russas que estavam interessadas em fazer uma disrupção, acabar com o fornecimento de energia elétrica para toda a região. E já a Rússia falou que não, que aquela usina Zaporizhzhia já estava na mão dos russos e que rebeldes aí ucranianos resolveram atacar essa usina para
culpar os russos de um possível acidente nuclear. Independente de quem está com a verdade nesse momento, a questão é que se houvesse um vazamento nuclear, porque houve um incêndio, se ele tivesse atingido o núcleo lá do reator de geração de energia nuclear, ele poderia ter ido à situação de meltdown, ou seja, o derretimento desse reator. E o que o presidente Zelensky falou é que, pelo menos aí, isso seria um acidente 6 vezes maior do que aconteceu em Chernobyl. E o que eu poderia acrescentar nisso do ponto de vista militar da coisa é que usinas como Zaporizhzhia, elas são sempre alvos militares. Por quê? Porque você tem, primeiro, a Ucrânia, em tese, aí tentando se colocar nos sapatos da Rússia, ela poderia usar as suas instalações nucleares para uma possível produção de um artefato nuclear, ou seja, de uma bomba nuclear. E aí poderia ser uma bomba convencional ou uma bomba suja, que se fala. Ou seja, a convencional, a Ucrânia, ela tem uma expertise muito grande em fazer foguetes, em fazer armamentos aí estratégicos, ou seja, mísseis. Então, a grande parte aí dos engenheiros ucranianos trabalhou muito tempo na China, no programa espacial da China. Mas, por opção, a Ucrânia resolveu não ter armamentos nucleares. Então, o que a Rússia teme é que eles peguem todo esse expertise que eles têm, peguem as plantas nucleares, o combustível nuclear que eles já tenham, enriqueçam mais e façam uma bomba nuclear. A outra questão seria uma bomba suja, eles pegarem esse material nuclear, colocarem dentro de um míssil comum e jogarem contra os russos. Esse míssil ele não detonaria uma explosão nuclear, mas ele espalharia material radioativo por uma área considerável. Isso é o raciocínio dos russos. Agora, indo para o sapato dos ucranianos. Os ucranianos falaram que eles não desejam, são um povo pacífico, não desejam ter armas nucleares. Eles falaram, olha, se a guerra aqui, na verdade, começou em 2014, mas numa proporção muito menor. Eles falaram, se a gente quisesse ter armamentos nucleares, a gente teria começado a construir em 2014, mas a gente não fez isso. Então não tem por que a Rússia atacar usinas nucleares. Essa é um pouco das visões aqui dos dois lados. Mas se de fato acontecesse um acidente como esse, um ataque como esse, não só a Ucrânia, mas a própria Rússia e a Europa inteira poderia ser afetada aí por radiação. E lembrando que Zaporizhzhia não é a única usina nuclear dessas proporções. Nós temos pelo menos outras 4 aí que estão em disputa, que os russos estão tentando conquistar aqui na região, aliás, por toda a Ucrânia. Okuy, você quer complementar, por gentileza? Em primeiro lugar, as usinas nucleares, elas são, por sua própria configuração, bastante seguras na medida em que o núcleo, a área radiativa, ela é protegida a ponto de que, se o Boeing cair, ela sobrevive sem nenhum efeito negativo. Porém, uma usina nuclear, ela tem alguns pontos frágeis, como, por exemplo, os sistemas de refrigeração de água, que, uma vez atingidos, ele pode permitir que a radiação extravase para o ambiente, não é? E aí, o problema da contaminação ambiental, ele acaba sendo não só a própria radioatividade no local, mas a contaminação de água, a contaminação de alimentos, o que nós vimos no caso de Chernobyl. O Brasil chegou a impedir a entrada de carne e outros produtos devido à contaminação por radioatividade. Então, imagine se aqui no estado de São Paulo, na divisa com o Rio, nós tivéssemos um ataque de mísseis às instalações de Angra, né, da usina de Angra. Isso seria uma coisa apavorante, porque você pode realmente ter um vazamento que vai atingir a população do entorno. Não se brinca com energia nuclear, né? E o objetivo de uma guerra é destruir as áreas de infraestrutura, que normalmente se faz uma invasão militar, é tomar essas unidades ou destruí-las, né? Então, todo cuidado é pouco. Isso eu considero um dos impactos mais importantes a serem considerados dentro de uma guerra, porque você leva a um processo de contaminação que permaneceria ativo, provocando efeitos por muito tempo. E, como se sabe,
com radioatividade não se brinca, porque ela é carcinogênica, né? Ela vai levando as populações a doenças ao longo do tempo. É isso, estamos conversando com Carlos Bocuí, presidente do Instituto PROAN, falando um pouco dos impactos sociais e ambientais no leste europeu por conta, claro, dessa guerra na Ucrânia, e também com Luiz Kawaguchi, colunista da Gazeta do Povo e colaborador da revista Oeste, que está em Lviv, cidade ucraniana, compartilhando um pouco das suas experiências. Agora, Bocuí, independentemente de como todo esse conflito vai acabar, é fato que no fim dessa guerra, uma nova guerra vai se iniciar interna, mas no sentido figurado, pelo esforço extremo para a reconstrução de muitas cidades. Ao longo dessa cobertura especial, nós temos mostrado imagens impressionantes de bombardeios, de prédios, inclusive residenciais, sendo atingidos, de praças, de regiões também, onde há árvores, onde há áreas verdes, como você mencionou, que há essa destruição também, que estão duramente destruídas, foram duramente afetadas por esses ataques russos. Talvez não diretamente, mas houve inclusive relatos da própria OTAN que aquelas bombas que se dispersam, que são proibidas, né, pelo direito internacional, consideradas uma violação do direito internacional, poderiam ter sido usadas, podem estar sendo usadas, e aí uma bomba que é lançada se espalha para várias regiões e é difícil controlar, né, onde que esses pedaços dessas bombas vão chegar, onde, que pontos eles atingirão, ou seja, o nível de destruição de cidades como Kharkiv, arredores de Kiev, Kherson mais recentemente, Mariupol, como temos falado hoje, são imagens impressionantes de destruição. Vai ser um esforço de guerra para tentar reconstruir tudo isso, né? Esse é o ponto, né? Quando a gente fala de meio ambiente construído, meio ambiente urbano, é a nossa casa, é o hábitat, é onde as pessoas vivem. Então, nós estamos numa fase civilizatória que é marcada pelas mudanças climáticas. E você tem uma situação de necessidade de adaptação às mudanças, às transformações que estão ocorrendo. Diante dessa necessidade de adaptação da humanidade frente às mudanças climáticas, nós temos um custo elevado que os países têm que despender para que eles possam se proteger dos efeitos das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, o mundo gastou, em 2021, 2 trilhões de dólares em armamento, né? Com armamento. E depois da conferência, que foi a COP26, os países, o G20, os países mais ricos do mundo, alegaram que não tinham recursos para aportar para os países em desenvolvimento para que eles fizessem essa sua adaptação. E quando a gente fala em adaptação, a gente pode citar o caso recente de Petrópolis, onde você tem uma grande população, 230 pessoas mortas por deslizamento, por falta de estabilidade, e isso demandaria projetos habitacionais, demandaria relocação, demandaria obras de contenção. Então, no mundo hoje que grita por habitação, por saneamento, por abastecimento adequado, por necessidade de enfrentar as mudanças climáticas, você tem, por outro lado, uma política bélica internacional que gasta 2 trilhões de dólares por ano, não é? Então, a humanidade, ela não pode abrigar esses dois chapéus, né? O chapéu da guerra e o papel da sobrevivência. A humanidade tem que fazer uma opção. Então, é importante que a gente diga que a saída é a diplomacia, é o diálogo, é a solução sem guerra para os conflitos que normalmente ocorrem. Agora, o que é inadmissível, Lívia, é isso que você coloca. Além de toda essa dificuldade humanitária, né, que nós passamos, você ainda tem que passar por um processo de destruição de infraestrutura, que a sociedade tem um custo enorme para construir, não tem recurso, às vezes, para fazer, e isso deve ser reconstruído, porque numa guerra o objetivo é desestruturar o adversário
eliminando as suas estruturas. Não é? Isso é criminoso. Não é? Se a gente pensar do ponto de vista humanitário, esse tipo de ação destrutiva, ela é criminosa. Além de tirar vidas, ela tira qualidade de vida, possibilidade de desenvolvimento. Então, é importante que a humanidade se volte o mais rápido possível para uma diplomacia internacional que dê conta desses conflitos num diálogo de paz. Né? Sem isso, a gente fica realmente sem saída. Com certeza. A gente volta a conversar com o Luiz em um instante. Luiz, eu só quero aproveitar essa resposta do Bocuí e estender um pouco mais o assunto, porque nós sabemos, como você já mencionou, Bocuí, que a Ucrânia é uma grande produtora de alimentos, inclusive está aí no top 3 dos principais produtores de trigo, atende boa parte da Europa. A China também é uma grande compradora dos alimentos que são produzidos pela Ucrânia. Agora, quando os grandes players, os principais países do mundo, acabam sendo impactados, Bocuí, você entende que, de alguma maneira, esse processo pode acelerar um acordo de paz? E como uma guerra também acaba mexendo na dinâmica de produção e como vai funcionar esse processo de reorganização em relação à economia verde? O que você vê no horizonte? Olha, em primeiro lugar, eu queria lembrar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Segunda Guerra Mundial, ela resultou na criação das Nações Unidas. E o objetivo das Nações Unidas era a manutenção da paz, para evitar uma outra barbárie daquelas dimensões que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Esse papel das Nações Unidas como elemento indutor da paz e diálogo levou a avanços extraordinários na obtenção de conceitos com relação a direitos humanos, por exemplo, né? Tratados internacionais, não só para a área humana, que é essa área que a gente se refere agora de proteção da vida humana e da qualidade de vida humana, da dignidade humana, e, por outro lado, avançou em tratados internacionais para a proteção do ambiente, da diversidade biológica, enfim, de tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida no planeta, que são os grandes ecossistemas. Né? Então, o que a humanidade deve fazer como lição de casa é dar esse salto em termos de abandonar essas possibilidades bélicas. Né? Eu acredito que a atitude tomada por Putin de invadir a Ucrânia foi uma atitude que, se ela fosse discutida democraticamente na sociedade russa, ela não ocorreria. Não é? Isso é objeto de um excesso de poder concentrado nas mãos de uma pessoa que poderia decidir isso com algum apoio político. Então, eu acho que o nosso sistema de gestão ele tem que ser cada vez mais democratizado para que a própria sociedade ela eleja as prioridades. Não é? Já que no processo das Nações Unidas a gente encontra uma certa fragilidade da ONU, porque ela, como uma organização supragovernamental, ela não dita aos países o que fazer, pela própria diplomacia, ela não pode fazer isso. Então, ela é indutora de um processo de paz, um processo que não está acontecendo. Nós temos sucessivas guerras, é Afeganistão, é a Síria, o Estado Islâmico, o domo sobre Israel, quer dizer, nós temos uma sucessão de fatos bélicos do planeta que não cabem mais nesse momento do antropoceno que nós vivemos. Né? Então, qual é a saída para isso? Diante dos custos, Daniel, que você me pergunta, né? Custa tão caro para a humanidade esse tipo de coisa que ela vai ter que fazer essa escolha. É o que eu disse, você não pode usar os dois chapéus, o chapéu da guerra e o chapéu da prosperidade, da qualidade de vida. Porque, além do gasto, que é impensável, 2 trilhões de dólares por ano em armamento, por outro lado, o custo para a manutenção das condições de superpopulação, de todos os dramas que já existem em termos civilizatórios sem a guerra. Não é? E agora se percebe que nós temos um novo tipo de guerra, que é guerra econômica. Não é? A retaliação à Rússia foi uma forma muito dura de bloquear toda a atividade econômica. É claro que isso traz
prejuízos muito duros para a sociedade, porque você tem o desequilíbrio das finanças internacionais para todos os países, né? Alguns países serão beneficiados por mercados que se fecham e outros países serão terrivelmente, teremos suas finanças terrivelmente comprometidas. Então, esse balanço do que significa partir para um conflito bélico e as consequências que isso tem num mundo globalizado, que a saída agora seria partir para a antiglobalização, na medida que a globalização permite esse tipo de situação que nós estamos assistindo hoje, né? Essa é a grande discussão para o futuro. Eu tenho certeza que essa situação que ocorre hoje na Ucrânia, ela vai abrir uma grande possibilidade de reflexão para a humanidade em busca de uma cultura de paz. Eu não tenho dúvida que as consequências da guerra são tão extensas em todos os aspectos que isso acaba sensibilizando o suficiente para que esse espaço político ele seja considerado. Nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer demais a sua participação, Luiz Kawaguchi, colunista da Gazeta do Povo, colaborador da Revista Oeste, também videojornalista, conversando com a gente diretamente da cidade de Lviv. Muito obrigado por sua participação, boa sorte aí, cuide-se e aguardamos você muito em breve aqui no Brasil. Muito obrigado. Também quero agradecer demais a participação do Carlos Bocuí, presidente do Instituto PROAM, falando um pouco sobre os impactos sociais e ambientais no leste europeu decorrentes dessa guerra na Ucrânia. Bocuí, mais uma vez, agradeço muito pela participação. Muito obrigado. Esperamos que esse episódio triste ele se encerre em breve, né? Que se chegue a uma solução pacífica para isso. É a torcida de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez.